Obrigado, Marcelo. Bom, antes de mais nada, eu agradeço o convite, a oportunidade de voltar aqui. Essa é a terceira vez que eu venho à Vitória. Ele não contou também, ele não deu um bastidor, que eu estabeleci uma condição para aceitar o convite, que é eles me levarem para jantar a muqueca capixaba, porque eu acho que é a comida que eu mais gosto na vida. Então, ontem ele já pagou, então agora eu vou apresentar a palestra, né? Mas, voltando aqui, pessoal, efetivamente é uma satisfação. Eu acompanho esse mestrado, eu tive aqui em 2014 também, tive em 2018 no EPFIS do evento, e é sempre uma satisfação retornar e ver o envolvimento, e ver o trabalho e o comprometimento da instituição. Então, eu agradeço ao Marcelo, ao professor Buffon, ao Robson, que eu não estou localizando aqui, que está por aí também, Fernando, Daniela, Ludovico, muito obrigado pelo convite, e parabéns, antes de mais nada, por toda essa organização do evento e que vocês têm programado. Bom, a minha fala de hoje vai ser sobre inovações didáticas no ensino de física. E eu vou apresentar métodos ativos. Tá bom aqui a minha voz? Eu estou com retorno, estão conseguindo me ouvir bem? Eu vou apresentar aqui sobre a adoção de inovações didáticas no ensino de física e falar um pouquinho também de métodos ativos. Essas coisas vão aparecer aqui, vão se combinar. Isso não está trocando. Foi aí agora? Será que é a distância? Chegar um pouquinho. Foi, né? Tá. Bom, é comum a gente encontrar notícias, né? Abre um jornal qualquer, um periódico qualquer, e vê coisas assim: ensino público no Brasil, ruim, desigual, estagnado. E esse é o retrato do ensino nas escolas públicas brasileiras, de acordo com o resultado da Prova Brasil, etc. E a gente vê lá pela outra ponta alguma coisa assim, as lições da Estônia, da Noruega, de outros lugares, em que revolucionaram a escola pública e viraram líderes, né, na educação. E sempre se começa a pensar um pouquinho o que precisa ser feito, o que a gente precisa trazer para cá para melhorar. E, normalmente, as buscas, né, aquilo que passa pela cabeça é: precisamos, de alguma forma, inovar, precisamos fazer inovação, e isso vira, né, uma palavra-chave aí que é interessante a gente dar uma olhada com um pouco mais de cuidado. E, para fazer isso, para olhar a inovação, eu vou voltar um pouco no tempo, por mais contraditório. Final do século XIX. Nós temos um aumento vertiginoso da população em centros urbanos como Londres, Nova York e Chicago. Nos Estados Unidos, as cidades americanas ganharam cerca de 30 milhões de residentes ao longo do século, e metade desse ganho concentrado nos últimos 20 anos do século XIX. Demandas e consequências. O principal meio de transporte gerou uma avalanche de efeitos colaterais, né, como congestionamentos, alto custo de seguro, elevação no número de mortes por acidente, recursos que eram destinados às mesas das famílias estavam sendo desviados para a produção de combustível, aumentando o preço e a escassez de alimentos. E também poluição atmosférica, ameaça ao meio ambiente e à saúde das pessoas. A essa altura, talvez a gente já tenha uma noção de quem é, né, essa inovação. E talvez surpreenda um pouco. O cavalo. Esse era o grande vilão lá na virada do século, final do século XIX. Essas são imagens. Não, parou de passar de novo. Aqui. Essas são algumas imagens da época. Vocês podem ver, é um cavalo que morreu ali no meio, e até ter alguém que consiga retirar os cavalos. Era um transtorno só. Muitas vezes não tinha o serviço, eles eram deixados simplesmente à margem das ruas, onde estão aquelas crianças ali para apodrecer, e depois, quando ficavam os ossos, eles levavam. Então, vocês imaginem o fedor. Eu não sei se conseguem ver aqui, mas isso não é terra, tá? Esse excremento de cavalo que está aqui, que passa. Então, a questão do congestionamento ali, a hora do rush, com as carruagens todas passando naquela parte. E ainda, se a gente colocar com mortes por acidentes, que envolvendo cavalos, em 1900, em Nova York, morreram cerca de 200 pessoas. E isso era uma em cada 17 mil habitantes.
E os carros, em 2007, para a gente ter uma comparação, teve 274 pessoas que morreram lá, uma em cada 30 mil habitantes. Então, vocês imaginem a quantidade de acidentes que estavam ocorrendo na época. Ainda sobre o esterco equino que eu estava comentando antes, cada cavalo gera, em média, 11 quilogramas de esterco por dia. E Nova York tinha cerca de 200 mil cavalos, um para cada 17 pessoas. 2.300 toneladas de esterco por dia. Montanhas de mais de 18 metros de altura eram comuns em terrenos baldios. Vocês imaginam isso em dia de chuva? Inclusive, a primeira Conferência Internacional de Planejamento Urbano que se deu em Nova York, em 1898, o tema era como resolver o problema do esterco equino. E a conferência declarou inúteis os seus trabalhos e se encerrou depois de 3 dias, e a duração prevista era de 10 dias. Então, frente a esse caos, esse grande problema que estava aqui, eis que o problema desapareceu. Surgiu, então, uma inovação, e essa inovação como uma inovação tecnológica redentora, salvadora do meio ambiente, o carro. Aqui, então, está uma foto de 1900. Cerca de 13 anos depois, se troca o horário do rush das carruagens no mesmo lugar pelos carros. Em termos, vocês imaginem, isso início do século XX, vocês imaginam o quão rápido foi trocar essa produção. E 13 anos é nada, frente à necessidade, à escala, montar, né, indústrias para que a produção desse automóvel. Então, isso realmente foi uma produção rápida. Então, frente a uma inovação como essa, a gente pode chegar a algumas conclusões comuns. Que se um problema persiste, é porque não dispomos de uma inovação que resolva. E que as inovações, elas são rapidamente adotadas em função de seus benefícios óbvios. E quando a gente olha e vê um caso como esse aqui de inovação, isso nos desperta alguma coisa e está dizendo, bom, assim como tinha esse problema com os cavalos, basta que a gente tenha uma outra solução, alguma coisa como carro, e isso já vai funcionar. Ao pegar exemplos como este aqui de inovação, isso cria uma expectativa na gente de que os problemas que nós tenhamos, e agora estou puxando um pouquinho também, né, indo para a área do ensino, também eles vão se dar dessa forma. Talvez um aplicativo, alguma outra coisa que a gente vai descobrir e então vai implementar e o problema desaparece. O resultado, quando a gente fixa o pensamento nesse tipo de inovação, é uma busca por panaceias, né? Importação de soluções prontas, ênfase no aspecto técnico, negligenciamento do contexto local, desconsideração do processo de adoção e de difusão de inovações. Então, se nós vincularmos e pegarmos a ideia, esse tipo de inovação, e tentar, né, mover, tentar transladar para outro contexto, isso vai ser problemático. Eu contextualizo aqui agora com uma outra, algo também que tem a ver com inovação, mas um pouco diferente. O escorbuto. Já ouviram falar? Horrível, né? É uma doença causada por uma falta de vitamina C, e aqui estão algumas figuras, desde essas, né, esses caras até a sangramento no corpo. Então, a pessoa basicamente perdia dentes, é um horror. E isso era muito preocupante, em particular, para os navegantes, né? Então, na expedição de Vasco da Gama, numa viagem ao Cabo da Boa Esperança em 1497, ele perdeu 100 dos 160 homens da sua tripulação para o escorbuto. O capitão James Lancaster, capitão da Marinha Real Inglesa, ele comandou uma esquadra de 4 navios numa viagem para a Índia em 1601. E ele resolveu fazer um experimento, né? No navio 1, ele deu 3 colheres de chá de suco de limão e não aconteceram mortes. Nos demais navios, não receberam, e na metade do caminho morreram 100 dos 278 marinheiros por escorbuto. Ele teve que até pegar gente que estava num dos navios e mover para os outros para dar conta, né? Um resultado espantoso.
Quase 150 anos depois, o médico da Marinha Real Britânica, James Lind, ele, né, aparece aqui na figura, espremendo limão ali na boca dos marinheiros, e outra vez excelentes resultados. Quase 150 anos depois, e não tinha sido adotado. E foi uma coisa tão impressionante ali, talvez a gente saiba o que é uma medida de sucesso, é realmente quando a gente vira selo ou figura de presépio, né? Então ali está representando, ele entregando o limão para os marinheiros ali, né? Então a gente pensa, bom, ela é uma inovação que efetivamente simples, que tinha muito fácil, salvando vidas ali, isso deveria ser implementado. Foi? Peraí. Volta aí. Deveria ser implementado de uma forma mais rápida. Só que o que a gente tem? Só 48 anos depois do James Lind, que a vitamina C teve em todos os navios da Marinha de Guerra. E 70 anos depois é que a vitamina C em todos os navios da Marinha Mercante. Demorou 264 anos até a adoção generalizada. Então, o que é esse outro caso de adoção de inovação? Enquanto o carro, que era o primeiro que a gente teve lá em 13 anos, rapidamente ele foi, nós tivemos um outro caso aqui que era tão simples como 3 colheres, suco de limão, levar a fruta ali. E demorou 264 anos, com pessoas morrendo a centenas nessas viagens, e ainda assim não foi adotado. Então, isso a gente já olha que esse processo de adoção de uma inovação, ele não é tão simples, não é só ter alguma coisa, ele passa a ser adoçado pelos benefícios óbvios que está trazendo. E a gente olha e diz, bom, mas como o pessoal de antigamente, né, como o pessoal era, sei lá, não se ligava nisso, mas hoje em dia, eu acho que é tudo que tá aí. Precisamos falar de Dvorak. Já ouviram falar no teclado de Dvorak? No layout de teclado? Basicamente, o teclado que a gente conhece, esse que está em qualquer, né, laptop, com algumas variações para BNT2 e tal, mas ainda assim é o teclado que é conhecido como Keyvert, né, que é em função dessa primeira linha de teclas ali, né, das letras, da sucessão de letras nessa primeira linha. E isso tem origens em máquinas de tiar, em que se basicamente fossem digitados muito rápidos ali, fossem pressionados muito rápidos, as teclas elas embaralhavam, elas acavalavam uma em cima das outras. Então o teclado foi construído para dificultar e impedir que se digitasse muito rápido, para impedir o funcionamento, né, para o mau funcionamento da máquina. Isso em 1873. E depois passou a ser adotado, e até hoje a gente utiliza um layout de teclado que não foi feito para facilitar a digitação. E por uma questão histórica, se continua adotando. Tá, mas é que não tem outra coisa, a gente não conhece outra coisa. Um dos exemplos é o teclado, o Dvorak, né? Ele está para a língua inglesa, mas ele está aguardando uma chance desde 1932, que é quando ele foi proposto. E se estima uma economia de 30 minutos de movimento de dedos por hora digitado. Então, vocês imaginem horas e horas e horas digitando, e só com uma questão de uma mudança do teclado e a pessoa ser proficiente nessa nova, o quanto que não economiza, e também síndrome do túnel carpal, todas aquelas, né, tendinites e tal, que poderia evitar, porque a distância que os dedos percorrem, né, no teclado seria bem menor, então facilita a digitação e ainda evita problema de saúde. Mas até hoje não foi adotado. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem. Então, a gente consegue encontrar casos de soluções tecnológicas, de soluções dos mais variados tipos, em que a adoção não é direta, não é reta. Existe um pesquisador falecido, Everett Rogers, que ele estudou exatamente essa parte da difusão de inovações. E o Rogers, a principal obra dele é a Difusão de Inovações, né, que é a última edição de 2013, a primeira é 68, década de 70. E ele traz inovação como uma ideia, prática ou objeto que é percebido como novo por um indivíduo ou por um grupo de indivíduos. Então, vocês já observem aqui que inovação para ele não é especificamente quando aquele objeto ele surgiu na história, mas ele analisa inovação em determinado contexto.
Algo pode ser novo aqui no Instituto Federal, mas não ser novo em outro, nesse campus pode ser novo, em outro campus pode não ser. Então ele começa já a discutir uma noção de inovação como uma ideia, prática, objeto percebido como novo por um indivíduo ou grupo. E ele vai falar nessa difusão como processo para o qual uma inovação ela é transmitida através de certos canais de comunicação durante um intervalo de tempo por membros do sistema social. Então, basicamente, a ideia o que é? É uma ideia, prática ou objeto que vai ser percebido como novo aqui e o quanto que e ele está interessado o quanto que ele demora para se difundir. Então, a gente tinha ali o carro como uma novidade, a gente tinha a vitamina C como uma novidade, a gente pode ter o teclado como uma novidade. E nisso ele começou a observar que essas curvas, né, em formato de S aqui, elas, aqui no eixo vertical nós temos o percentual de adoção e no eixo horizontal o tempo, e ele começa a observar que as inovações em si, elas têm esse formato de curva, onde tem aqui uma espécie de uma decolada aqui nessa parte, onde tu tens uma adoção inicial pelos early adopters, né, quem adota mais cedo, depois tu começa a se difundir, até que chega lá nos últimos adotantes, quando ela está basicamente disseminada. Mas o que ele notou também? Que além de cada inovação seguir curvas parecidas com essas curvas elas não são idênticas se tu comparar com inovações. A inovação 1, 2 e 3, elas vão ter perfis de adoção diferentes. Então, tu começa a te perguntar, se as inovações elas podem ser adotadas mais rápido, né? Se um percentual maior de pessoas passa a adotar antes, do que depende? O que importa? O que está impactando nessa adoção de inovações? E ele apresenta um modelo de decisão da adoção de inovação, em que ele menciona aqui, né, que as etapas acontecem quando o indivíduo ou o grupo, né, eles tomam conhecimento, que é exposto a uma inovação existente e fica sabendo que ela funciona. Existe uma etapa de persuasão, de formar uma atitude favorável ou não sobre a inovação. Uma etapa de decisão, engaja-se em atividades que fazem com que adote ou rejeite. Implementação, de colocar a nova ideia em uso. E então confirmação, que eles buscam elementos para que reforçar a decisão tomada. Isso aqui tudo depende das condições prévias. Então ele cria um modelo para tentar dizer, escuta, quando a gente está falando em inovação, a gente precisa levar em consideração que essa adoção da inovação ela não acontece de uma vez só, numa tacada só, não é tudo ou nada. A gente tem que cuidar etapas. E se a gente começa já a pensar, né, eu já vou migrar para isso na sequência, no ensino, em métodos de ensino, se a gente começa a pensar em produtos educacionais do mestrado, se a gente começa a pensar em alguma solução que até como alunos nós estamos encontrando em sala de aula, mas não entendemos por que o professor ainda não adota, por que as coisas ainda não acontecem, a gente começa a pensar que isso é um processo, que essa questão de a mera presença da inovação não garante nada. Então a gente precisa levar em consideração o que está acontecendo, né, nessas etapas aqui, e até começar a pensar se não tem alguma das etapas que está sendo negligenciada e que a gente poderia fazer esforços para acelerar, se for o caso. Atributos e características de uma inovação. Quando a gente está falando, por exemplo, da persuasão, que é o segundo estágio ali, depois que conhece, o que convence as pessoas, né, a pelo menos tentar. Vantagem relativa, né, define o grau em que uma inovação ela é percebida como melhor daquilo com que já está. Então, quantas vezes a gente até tem uma outra alternativa, mas a gente não vê muita vantagem. Então, se a gente não vê muita vantagem, provavelmente já não seja adotado. Compatibilidade, define o grau que uma inovação ela é percebida como consistente com os valores existentes, experiências anteriores e necessidades dos potenciais usuários. Então, se nós entendermos que ensino deve ser feito de uma determinada maneira e vem uma inovação e promove uma coisa completamente diferente, talvez a gente não adote porque ela não é compatível como a gente acredita, a gente pensa que devam ser as coisas. Então, uma outra variável. Complexidade, define o grau em que uma inovação ela é percebida como sendo difícil de compreender e utilizar. Testabilidade, define o grau que a inovação pode ser testada em uma base limitada. Ela pode ser testada em uma pequena escala, ela pode ser feito um teste piloto, ou é algo que eu tenho que mudar por completo. Se eu for pensar num contexto de metodologias de ensino, uma coisa é utilizar algo como peer instruction, que eu consigo modificar em uma aula, e outra coisa é uma aprendizagem baseada em projetos que vai necessitar de um semestre, de um ano, para conseguir organizar melhor as coisas.
Observabilidade, o grau em que os resultados de uma inovação elas são visíveis para as outras pessoas. Então, basicamente, eu tenho que conseguir conhecer essa inovação e eu tenho que olhar e passar por essas variáveis aqui e, de alguma forma, elas se combinam para ver se eu me convenço. Tá, vale a pena? Será que eu vou fazer pelo menos um teste e eu vou adotar? E o que eu estou mostrando aqui? É como se a gente estivesse abrindo um processo que não é simplesmente eu tenho uma coisa nova, deixa eu fazer chegar em sala de aula. Eu tenho alguma coisa nova, deixa eu colocar em prática. Eu tenho um produto do mestrado profissional que eu criei, que eu gerei, e que muitas vezes, infelizmente, é uma das coisas que acontece, a pessoa terminou o seu mestrado e vai para a gaveta e ela própria não usa depois. E muito tem a ver com esse modelo da adoção. Então, existem elementos aqui que a gente pode olhar com um pouco mais de atenção e talvez até na hora do delineamento, na hora do planejamento, cuidar para tentar diminuir as chances que isso ocorra. Então, como eu estava falando para vocês, pensando numa perspectiva dos métodos ativos de ensino como formas de inovação didática, quando a gente considera eles em combinação com o conteúdo, nós podemos ter os mais variados, como o Peer Instruction que eu citei, Just-Time Teaching, aprendizagem baseada em projetos, Problem-Based Learning, Team-Based Learning, as metodologias de sala de aula invertida. Então, quer dizer, existe uma variedade em que a gente poderia pensar, escuta, não é só mais o professor falando, o professor o tempo... A gente poderia fazer coisas diferentes, a gente poderia ter uma sala de aula diferente, com outras metodologias e tal. Então, será que é porque as pessoas não conhecem? Em alguns casos pode ser, mas vocês observam que só o conhecer não basta, assim como só conhecer o suco do limão não bastava. Existem outros elementos e outros processos ali que estão envolvidos. Então, se a gente problematiza um pouco a ideia da inovação e sai da noção de que basta a presença dela, ou que a gente vai comprar alguma coisa, ou um software que vai revolucionar, e começa a pensar isso como um processo, a gente começa talvez a chegar mais próximo da chance de efetivamente da adoção. O Peer Instruction, eu imagino que vocês estejam mais ou menos familiarizados aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas ele é um método criado na década de 90 pelo professor Eric Mazur, com o qual eu fiz o meu pós-doc lá, eu tenho trabalhado. E basicamente, tentando explicar só para dar uma noção de quem não conhece, aqui nessa primeira linha são ações feitas pelo professor, aqui são ações feitas pelos alunos. E a ideia aqui, né, na parte de baixo é o eixo temporal, que 2 a 7 dias antes da aula, o professor elabora uma tarefa de leitura, e tarefa de leitura não deveria ser pensado só como a leitura de um texto, alguma coisa, mas é uma tarefa de preparação, é uma tarefa prévia à sala de aula, em que o professor ele pode recomendar um vídeo, apresentar uma simulação computacional e pedir para que os alunos explorem, pode ser um texto, pode ser das mais variadas formas, mas ele elabora uma tarefa de leitura e ele envia essa tarefa de leitura para os alunos. Pode ser disponibilizado no Moodle, por exemplo, né? E aí, de 2 a 7 dias, ainda nesse período, os alunos eles leem, né, estudam o material indicado, respondem as questões, porque além desse material aqui, ele é acompanhado de questões sobre o material, e ali, cerca de 12, até um período de 12 horas antes, no mínimo, né, antes da aula, os alunos enviam as respostas para o professor, que o professor revisa as respostas dos alunos, planeja breves exposições orais, define testes conceituais. A ideia no Peer Instruction é que as aulas elas sejam feitas em ciclos em que tu faz uma breve exposição oral de até, no máximo, uns 15 minutos, focado num conceito-chave do que é que os alunos aprendam, e ali tu aposta assim, na melhor explicação que tu possa dar. Mas se eu quiser já trazer uma demonstração experimental, se eu quiser mostrar um vídeo, tu aposta no melhor do que tu tiver, mas pensa que é breve e que vai ser ali 10, 15 minutos, e depois desse tempo, tu vai apresentar um teste conceitual. Esse teste conceitual, imaginamos uma questão meio como do vestibular, com algumas alternativas, mas focada apenas em um conceito. E essa questão, ela não deve ser uma questão matemática ou uma questão em que as pessoas, se elas errem, por exemplo, porque elas esqueceram de passar o sinal de um lado para o outro, ou ainda uma questão que o aluno não entendeu o que está sendo perguntado, sabe, o enunciado está meio dúbio, alguma coisa. Então, isso não é o ideal. No Peer Instruction, o concept test, o teste conceitual, ele é uma tentativa de avaliar se a pessoa efetivamente acompanhou, entendeu aquela explicação. Então, o professor, ele planeja essas exposições, ele define esse tipo de questão que ele quer fazer sobre esses conceitos aqui, e quando chega na aula,
ele efetivamente realiza a breve exposição, apresenta esse teste conceitual, né? Então, ele apresenta a questão, pede para que os alunos individualmente pensem numa resposta, mas não basta só dizer, pense numa resposta e está pronto. É pensar numa resposta de modo que depois, numa segunda etapa, eles sejam capazes de convencer alguém que tenha pensado diferente que a sua resposta é a correta. Então, esse é o próximo passo. Os alunos, então, eles pensam individualmente. O professor abre votação. Os alunos votam numa resposta. Essa votação ela pode ser feita usando aplicativos. A votação pode ser feita usando cartões como os Plickers, que basicamente são cartões como se tivesse um QR Code, em que, dependendo da orientação do cartão, tu está escolhendo uma letra. Se o cartão tiver em pé, tu escolhe a letra A, se tiver assim, B, C e D. E são próximos a QR Codes, não são QR Codes, mas são próximos à figura, e isso faz um sistema de votação, em que cada um recebe um cartão individual com um padrão diferente, e depois o professor com o celular, usando a câmera do celular, ele passa, e a câmera detecta os padrões e sabe o que todo mundo votou. Tá. Bom, os alunos então votam, o professor avalia a distribuição da resposta, e aí efetivamente é onde entra uma parte, né? E, se há uma divergência nas respostas, vamos dizer assim, 50% da turma marcou a resposta certa e os outros não. O que é a indicação? Encontre um colega, o professor não fala os resultados, nunca mostra para não influenciar, né, nessa parte, e só diz, procura um colega que tenha marcado uma resposta diferente da tua e convence de que a tua resposta é a correta. Então ele passa essa tarefa e passam a discutir. Depois, indo por esse caminho de uma certa discussão, depois de um tempo, o professor circula pelos grupos e tal, vai ouvindo o que estão colocando, não dá a resposta e abre votação novamente. E nesse segundo processo de votação, costuma já haver uma conversão para a resposta correta. Nem sempre, mas costuma já haver uma conversão. Terminada essa parte, o professor ele discute qual é a resposta correta, por que as outras não são, não basta só dizer qual é a correta, mas explica a lógica, né, do funcionamento ali, e esse é o encaminhamento do peer instruction. Ainda se todo mundo acertar ou todo mundo errar, o professor tem outras opções que não recomendar discussão direta. Se todo mundo errar, por exemplo, ele pode optar por lançar mão de um plano B, de uma explicação diferente de outras atividades que ele tenha trazido e tenha deixado ali só na necessidade para desenvolver. Quer dizer, não é uma ideia de só repetir o que tu acabou de dizer, porque as pessoas erraram a questão. E quando todo mundo acerta, tu pode dizer, olha, acho que todo mundo compreendeu bem aqui, vou avançar para o próximo conceito. Então, essa é uma descrição rápida aqui do peer instruction, mas basicamente a ideia é que observem como isso muda já a forma como usualmente a gente está acostumado a ter aula, né? Uma aula expositiva dialogada. Ele já muda a dinâmica. Então, sim, tem alguém falando ali durante um tempo, mas daqui a pouquinho já trocou e eu já estou com uma dinâmica de grupo, já tenho os alunos discutindo e volta. Então, isso dinamiza, isso modifica, né, essa forma. Então, se tivesse que destacar aqui princípios pedagógicos básicos, o que está por trás do peer instruction? O principal, um aluno é capaz de aprender com o outro. Então, o que tem uma ideia básica, né, que está por trás do peer instruction aqui que eu estou trazendo? A ideia de que quando o professor simplesmente está apresentando, está explicando, está colocando, sempre é a ideia de que os alunos vão aprender com o que ele está falando. Mas eu também eu trago para o peer instruction a ideia de que eu vou aprender com um colega. Então, muitas vezes, um professor que está ali estudando há 20, 30 anos aquele conteúdo, honestamente, já não sabe nem mais como é não saber aquilo. Já começa, né? Como que a pessoa pode não entender o que é tal coisa? Sabe assim, já começa a desconfiar, porque é a maldição do conhecimento, né? Depois que tu sabe, é difícil tu voltar àquela ideia de quando tu não sabia. E, de repente, um colega que acabou de entender, que estava entendendo equivocado, mas que deu um estalo aqui agora, que começou a entender, e numa linguagem próxima da tua, possa chegar e te dizer, não, escuta, eu também estava pensando assim, mas não é dessa forma, e te explicar de uma outra maneira. Então, deixa de ser simplesmente a explicação do docente, mas também a explicação do colega para te ajudar a compreender. Então, esse é um princípio fundamental aqui. O segundo, aprende quem ensina. Porque o que é a ideia? A gente poderia pensar, tá, entendi a lógica de que não é só o professor explicando, mas que meus colegas explicando, eu que não entendi, vou entender melhor. Mas qual é a vantagem
para quem já entendeu de primeira. O que usualmente acontece? Vocês já devem ter passado por isso, né? Quem é professor já viu que às vezes a gente se dá conta que só efetivamente entendeu alguma coisa quando teve que ensinar para alguém, teve que estudar para ensinar para alguém. Porque isso vai criando repertório. Isso vai forçando, né, entre aspas, quem está trabalhando com aquele conteúdo, está estudando, faça conexões, já que tem o objetivo de explicar alguma coisa para alguém que não faria naturalmente, que não faria num primeiro momento. Então, essa outra parte permite que as pessoas consolidem o conhecimento assim dessa forma. Pensem em outras conexões que não fariam se não tivessem a tarefa de ensinar. Então, também contribui. E um terceiro, traz essa ideia do erro como ponto de partida da aprendizagem. Então, quando alguém erra numa questão, num concept test, a ideia não é dar nota e deu 0. Não. A ideia é que aquele erro permita, de alguma forma, que as pessoas começam a identificar que não estão sabendo e corram atrás. Usualmente, numa aula, né, numa aula expositiva, o professor ele expõe informação e depois pergunta, entenderam? Aí a pessoa, baixa uma... E é isso, passa para o próximo conteúdo. Vamos fazer exercícios agora então aqui, que eu demonstro, depois em casa vocês vão fazer. Então vocês observem que no Peer Instruction já muda, porque no momento que eu não sei, eu já vou errar, e como que eu errei? O que aconteceu ali? E já tem a discussão já em sala de aula. Bom, mas aí nós vemos com os desafios para a implementação. O método diz isso, parece interessante no papel, mas e qual é o cenário quando eu tenho muito conteúdo e pouco tempo? O que eu faço? Ou quando os alunos eles não estudam fora da aula, não adianta nem eu pedir. Quando não tenho infraestrutura, não consigo ter um data show para mostrar alguma coisa, como é que eu faço para implementar na minha sala de aula? Quando eu tenho resistência dos próprios alunos, que estão acostumados com outro jeito e não querem mudar, quando eu tenho uma falta de apoio institucional, a instituição que eu estou não vê isso com bons olhos porque acha que é muita bagunça, quando passa no corredor lá e no lugar de ver todo o aluno sentado ali copiando, eles veem um tumulto porque um aluno levantou, está com outro grupo, está com alguma outra coisa, e isso não é bom. Escreva seu desafio aqui. Então, são vários os desafios que a gente pode encontrar quando tenta implementar o Peer Instruction. Eu estou pegando ele como um exemplo do método ativo, talvez um dos mais conhecidos aqui para exemplificar. E quando a gente faz isso, usualmente a resposta para esses desafios podem ser das mais variadas. Então, uma delas, quando eu não tenho muito tempo, eu posso pegar e optar por deixar as questões conceituais para o final. Se der tempo, eu aplico. Então, no lugar de eu intercalar, como diz o método, para fazer 10 minutos, 15 minutos de explicação, trago uma questão conceitual, depois apresento outro conceito e trago uma questão conceitual, costuma haver uma opção de dizer assim, não, mas deixa eu fazer o seguinte, deixa eu explicar tudo que deu, e aí no final eu aplico uma questão do Peer Instruction, se der tempo. Não é o indicado, não é o melhor para a parte do método, já vou mostrar por quê. Cortar a discussão entre os alunos, eu já tive colegas que, né, lá no Instituto de Física que me disseram, eu gostei muito, vi, e estou usando nas minhas aulas agora. Eu só estou fazendo um pouquinho diferente. Eu estou dando a explicação, mas aí quando eu vejo que nem todo mundo acertou, eu já resolvo eu mesmo explicar. Porque aí não fica... né. Então, sabe a história do cachorro quente sem salsicha? Basicamente é o Peer Instruction sem a parte da discussão entre os colegas, né? Sem essa parte dali. Então, isso também acontece, a corte da discussão entre os alunos. Outro, atribuir pontos pelos acertos nas questões conceituais. Aquilo que eu estava mencionando para vocês antes, de que a partir do erro tu poderia ter uma abertura para as pessoas entenderem. Mas o que passa a acontecer quando tu é avaliado, vale nota aquela questão? Tu começa desesperadamente a não querer perder pontos, a olhar o que o colega está marcando, a pensar, olha, eu responderia isso, mas acho que o que o professor quer que eu responda é aquilo, e eu não vou arriscar para perder nota. Então, também a questão de atribuição de pontos modifica. Apresentar diretamente os resultados da primeira votação. Então, tu mostra lá que, olha, a maioria acertou. A pessoa ela não marcou aquilo que a maioria... Ela olha para o lado e todo mundo marcou diferente da dela. Ela diz, sou eu que estou errado. E efeito manada, né? Vai todo mundo para a questão que mais marcaram. Então, são respostas que costumam acontecer e que têm repercussão. Apresentar diretamente, atribuir pontos, deixar as questões conceituais para o final e cortar discussões entre os alunos.
Vocês observem que isso aqui, se a gente pensa num modelo transmissionista, com conteúdos, professor e aluno, isso explica muito dessas mudanças que a gente está vendo lá. A gente continua tendo na raiz essa ideia de um professor como uma antena, num lugar alto, que está falando aqui para que todo mundo consiga ouvir, e cada um como um pequeno receptor aqui, captando a informação. Aonde, se eu começar a pensar o que é um aluno conversando com outro num modelo assim, é sempre um ruído, é algo indesejável. Eu aumento o volume que eu estou falando aqui, ou eu tento evitar qualquer tipo de conversa, porque está atrapalhando ali essa transmissão. Então, vocês observem que tem um modelo transmissionista no contexto local, onde a gente está tentando colocar a inovação, que é o Peer Instruction. Então, o Peer Instruction ele vai propor outras coisas, só que ele não vai propor isso no vácuo. Ele chega propondo onde a gente está acostumado com esse modelo. Então, nós vamos querer, de alguma forma, ainda manter algumas dessas coisas que são associadas desse modelo aqui, sem modificar. E nisso, a gente pode, lá pelas tantas, descaracterizar o método, descaracterizar a intenção inicial do método. Considerações finais. A autonomia docente é algo que eu acho que vale sempre a pena ressaltar. Se a gente voltar lá naquela figura inicial que eu estava mostrando da Estônia e de outros países, em que se procuram soluções mágicas, uma das coisas que a gente se dá conta lá, antes de mais nada, usualmente os professores têm doutorado, são muito bem pagos e têm liberdade para fazer aquilo que acreditam num horário que não é espremido dentro das salas de aula. E se dá autonomia, eles têm condições de propor, né, atividades ali com as atividades que acreditem que seja. É preciso superar a concepção de qualificação do ensino como uma reprodução de receitas prontas criadas por um especialista. Quando eu estou mostrando para vocês agora, por exemplo, um Peer Instruction, não dá para a gente pensar que esse método ele vai simplesmente vir de fora, vem de Harvard, vem de algum lugar, e ele vai ser implementado naquele nosso local ali, desconsiderando todo o contexto, desconsiderando como o ensino costuma ser feito, desconsiderando como as pessoas acreditam que é ensinar, como é aprender, ele vai sofrer modificações. E, além disso, vai esbarrar em condições, como eu estava mencionando antes, de pressão no currículo, de falta de tempo, e isso normalmente demanda algum tipo de transformação que a gente precisa cuidar. E isso é justamente esse segundo ponto, a adaptação versus degenerescência. Até que ponto podemos alterar uma inovação didática ao implementá-la em contexto diferente e não descaracterizar? Então, é uma reflexão que, para cada contexto, a mudança que eu estou fazendo, ela pode ser uma mudança benéfica, que, inclusive, ela vai permitir que eu viabilize uma inovação num contexto inédito, em que ela não foi pensada, então eu faço diferente, que é para conseguir viabilizar, e outras que eu estou incorrendo numa simplificação que está deixando de fora princípios pedagógicos importantes, como quando eu corto a questão das discussões. Na segunda palestra da tarde eu entro um pouquinho mais nesses detalhes, mas a ideia aqui é levantar esse questionamento, não é de hoje, né, amanhã, que é até que ponto a gente pode alterar uma inovação sem implementar. E, por último, considerar a questão, um aspecto do trabalho colaborativo, que é algo que eu acho que vale sempre a pena destacar, da importância das relações pessoais, né, como consenso em todas as estratégias de mudança. Então, uma das coisas que a gente deveria considerar também é pensar que muitas vezes a gente fez um trabalho que a gente está colocando numa instituição que está tentando uma metodologia nova e não se dá conta que, se a gente não conversar com os colegas, se os colegas também não nos ajudarem a comprar na ideia, talvez a gente simplesmente não tenha, aquilo não permaneça ou não vá adiante por essa falta de apoio, essa falta de combinação das coisas. Por isso, um apoio institucional está sempre entre uma das variáveis mais importantes para qualquer adoção de uma inovação de caráter didático aqui, né? E, em particular, ao trabalho docente. Bom, com isso eu encerro aqui a apresentação. Agradeço mais uma vez a vocês o convite e a paciência. Então, obrigado. Opa, agora sim. Bom, mais uma vez, obrigado, professor Ives. Nós estamos com um horário bem folgado, né? Então, nós temos um momento aí para a gente discutir um pouquinho, trabalhar algumas questões, perguntas, dúvidas, comentários. Então, nesse momento, nós vamos abrir, então, para todos aqueles que
querem fazer alguma pergunta, querem participar aí para a gente interagir também com o professor. Vamos aproveitar, né? Você levanta a sua mão, eu levo aí o microfone e aí a gente vai ter um momento então de interação agora. Pode levantar, pode ficar à vontade. Aí se apresenta também, né? Rapidamente, fala seu nome, apresenta um pouquinho. Bom dia, professor. Bom dia. Eu sou o Bernardo, eu sou do curso de Física. E você falou do peer instruction. Muito bom, inclusive. Eu esqueci de falar. Mas você falou do peer instruction e eu já tive experiências com peer instruction. E você citou principalmente grandes problemas, né? Os desafios da implementação do peer instruction. Só que eu ainda não sei como, eu ainda tenho muita dificuldade de contornar esses problemas. E se você aplica o peer instruction, não imagino, eu queria saber o que você faz, quais são as suas adaptações para o método. Tá. Tudo depende muito do contexto, porque uma adaptação ela tem que servir muito para o teu contexto. Então, talvez tu me disser um desafio maior que tu tenha, eu possa até te dar uma resposta mais direcionada. Tens um para me dizer? Tem. Eu acho que não é só meu, deve ser até da maioria dos Claro. professores que deve trabalhar na CEDU, por exemplo, que é principalmente a questão do tempo. Tá. O tempo é a parte mais importante. A primeira questão que a gente tem que entender assim, em relação ao tempo é que quando a gente está tentando de alguma forma uma inovação, a gente está fazendo uma inovação frente a algo que já existe. Então a gente pode comparar esse algo que já existe com os resultados que inclusive aquilo está dando. Então, se a gente colocar como objetivo que eu tenho que varrer esse conteúdo, eu tenho que passar tudo que está ali, então o meu objetivo chegando na frente da sala é dizer tudo que está no Halliday, dizer tudo que está, estou falando, porque o professor mencionou no Halliday, eu sou um dos que viu muito ali do Halliday, né? Quando eu trabalho com Física 3, ainda trabalho com o Halliday, entre outros, mas se a gente for para o ensino médio, tem um Alberto Gaspar, Beatriz Alvarenga, qualquer livro que escolher lá e resolver pegar, se a gente ainda entender que o trabalho do docente é varrer e dizer tudo que está no livro, transferir do que está no livro para o que está no quadro, a gente efetivamente não vai ter tempo. O ponto talvez essencial, e aí eu vou falar pela realidade que eu tenho, eu sou professor de estágio, então eu acompanho meus estagiários ali e tal, e eles usualmente usam o peer instruction. Então a questão toda é, antes de mais nada, é parar e pensar. Se eu te pergunto assim, o que são os conteúdos mais relevantes que tem em mecânica? No primeiro ano de ensino médio usual, o que são os conteúdos que tu diz assim, pá, isso aqui não pode faltar. O resto é bem detalhe, mas o que seria o essencial? Por exemplo, acho que cinemática, força, vetor. Assim. Eu Eu te diria o seguinte, leis de Newton, conservação de energia e conservação de momento. O resto, se der tempo e tal, mas assim, eu tenho que escolher, entende? Está pegando fogo, eu tenho que tirar o que dali, para não queimar. Eu te diria, leis de Newton, conservação de momento e energia. Concorda? Concordo. Agora, se eu pegar, por exemplo, e eu olhar como que é distribuído o tempo, porque a gente está falando do tempo. Começa usualmente lá com o Sistema Internacional de Unidades, e aí o professor se apavora, se escabela, ao descobrir que os alunos não sabem fazer conta com vírgula, investe 2, 3 aulas e multiplica por 3,6, divide por 3,6, equação horário do movimento, e aí começa a introduzir aquelas nomenclaturas. Esse é o movimento retrógrado progressivo à direita, começa com uma nomenclatura que sequer faz sentido. Os alunos começam já com Deus vê tudo, eu não sei, sabe o que é o Deus vê tudo, aquela pirâmide? Porque aqui são as 3 equações que eu tenho, se eu faço daqui para cá é uma fórmula, se eu faço daqui... Né? E a gente olha assim, mas para um pouquinho, aonde a gente quer chegar? E as 3 leis de Newton, muitas vezes, é dado em uma aula. Tu pega um semestre, um ano letivo que a gente tenha ali, e tu tens 1, 2 aulas, a lei de Newton tem mais exercício, a segunda, então ainda tem mais alguma coisinha, e o resto é equação horária do movimento, é discutindo cinemática, um móvel que se desloca de A para B e B para A. Aí tu para pensar, mas qual é a relevância efetiva que tudo aquilo tem? E aí tem uma coisa que é interessante. Vocês observem que, e esse é um ponto muito importante, às vezes o que ocupa o currículo que a gente tem não é porque o conteúdo é mais relevante, mas é o conteúdo que é mais fácil de fazer problemas e exercícios. Então, se tu pegar a terceira lei de Newton, tu vai dizer que ela não é importante? Ela é importante, mas quantos problemas tu consegue discutir e trazer com a terceira lei de Newton? São poucos. É mais limitado do que eu pegar, por exemplo, e botar uma equação horária e trocar. Então, voltando para te responder a tua pergunta,
uma das primeiras coisas a fazer é realmente olhar para o conteúdo e entender o que é chave. E não admitir. Porque assim, se tu disser, não, mas eu estou num cenário completo que eu tenho que fazer o que está na apostila do objetivo, não sei onde está. Bom, aí tu vai ficando cada vez mais difícil de fazer, até chegar um momento que não tem. Então eu não estou dizendo que tu consegue aplicar uma metodologia ela independente de contexto. Mas muitas vezes no Estado, o professor tem autonomia. Ele tem orientações que tem que trabalhar certos conteúdos, mas não tem aquela pressão de que tem que fazer em cada aula. Lá no Rio Grande do Sul, inclusive, alguns professores lá pelas tantas resolvem dar o mesmo conteúdo de novo lá não sei aonde, acontece. Então, o que eu te diria? É um olhar para o conteúdo de uma forma assim, o que é o mais relevante? E aí eu pego o mais relevante e eu tento dar atenção e dizer, já que eu peguei esse conteúdo agora, que é terceira lei de Newton, o que é dar atenção para essa terceira lei de Newton? Bom, eu tenho que entender que as forças acontecem aos pares. Eu tenho que entender, por exemplo, que ação e reação nunca estão no mesmo corpo. Então, eu começo a pensar o que efetivamente eu quero que o meu aluno saiba dali, e aí eu tento trazer questões que enderecem isso. E aí eu faço uma abordagem conceitual e eu vou. Mas talvez eu não vá ter tempo para o aluno saber que é o movimento retrógrado progressivo canhoto. Não vou ter para essa outra parte. Mas vão ser questões de escolhas. E se eu voltar para o outro método e começar a olhar, eu te pergunto, o resultado está ali? As pessoas estão entendendo tudo sendo feito por essa parte? Não. Então, é uma questão de escolha para tentar, pelo menos, dar mais tempo e salvar aquilo que é mais relevante. Então, começar com um conteúdo mais relevante, não imaginar que tudo tem o mesmo peso e é igual, e dar ênfase para aquilo que vale mais a pena. Isso, normalmente, é orientação e é como eu tento trabalhar com meus alunos. Focar no que é mais importante primeiro e ir complementando depois. Não estou dizendo aqui que não é relevante que os alunos saibam fazer uma equação, nada disso. Mas, se a gente colocar numa escala, eu tenho agora cada vez mais esvaziado o ensino médio. Estava conversando ontem, Marcelo, que aqui também no estado está com um período no primeiro ano, um período no segundo e talvez nenhum no terceiro, uma coisa assim, né? 2-2-0. Nós estamos dizendo da Bahia. Isso. E no Rio Grande do Sul também está com uma coisa assim. Então, é cada vez menor o tempo. Então, se eu tenho que escolher, eu tenho que, de alguma forma, não vai existir algo que vai resolver por completo. E isso, inclusive, é uma coisa para a gente pensar, que há uma cobrança. A gente tem um sistema que não é perfeito, que está com muitos problemas ali, que é a transmissão, dessa forma de transmissão e só despejando conteúdo. E parece que quando a gente pensa numa inovação, alguma outra coisa, essa outra coisa tem que entregar uma solução perfeita. A gente não está com uma solução perfeita. Ela está cheia de problemas e está dando, assim, tu tem aproveitamento ali de 20%. Aí tu tem uma outra coisa que não é aproveitamento de 100%, é aproveitamento de 60%. Vai dizer, bom, 60% já é. Mas as pessoas dizem, não, eu não uso isso porque ainda não tem tal e tal coisa. Aí tu diz, para um pouquinho, tu continua usando o tradicional, que é feito, que não dá resultado, mas tu não troca por uma outra coisa porque essa outra coisa não é perfeita? Você não está cobrando uma solução mágica que nunca virá? Então é pensar na ideia de uma melhoria, pelo menos incremental, é outra coisa. O que vale a pena ainda destacar por último, dessa parte que eu posso te dizer? O Peer Instruction, ele tem uma alta, ele é modular. Eu não preciso dizer assim, todas as minhas aulas agora vão ser, eu posso escolher uma aula específica e trabalhar. Então, eu posso combinar ainda com o ensino tradicional, dessa forma como a gente está vendo, e dizer, eu vou iniciar a discussão com os conteúdos com o Peer Instruction. Eu vou começar a discussão conceitual, depois eu vou mover para resolução de problemas em pequenos grupos, eu vou fazer outras coisas, mas eu vou começar a iniciar ali. Então, tu pode fazer uma aula com Peer Instruction e não voltar a fazer a aula de Peer Instruction se não for o caso. Então, tu pode combinar ali. Então, não precisa ser tudo Peer Instruction, porque eu acho que, inclusive, seria um erro. A gente seria trocar qualquer coisa que a gente fica só com aquela medida, vai ser problemático. Hoje é problemático a aula expositiva dialogada, não por ela em si. Ela é um excelente recurso, desde que para a ocasião certa. Então, não dá para demonizar e dizer que isso não deveria acontecer nunca, que meu Deus do céu. Não, ela é valiosa em várias circunstâncias. Mas a questão é não usar ela só por inércia, mas usar porque ela é o melhor naquele momento. Né? Obrigado, professor. Bom dia, professor. Bom dia. Eu sou João Vitor. Você destacou ali a importância do trabalho em equipe, né, na implementação dessas novas tecnologias, dessas inovações no ensino de física. De que maneira a gente poderia conseguir convencer os nossos colegas de trabalho ali, que trabalham na mesma escola,
que essas metodologias de ensino são relevantes. E outra, em que fontes você recomenda a gente procurar metodologias novas e estar sempre se atualizando, né, sobre o ensino de física? É uma questão bem relevante aqui, e se a gente começa a pensar, antes de mais nada, nos colegas, né, no que vão usar. A gente sempre pode ter um cenário de algum colega, de alguma coisa que esteja completamente acomodado, que a pessoa só diz, sabe assim, tipo, me erra, deixa eu ficar aqui o mais quieto possível, não quero fazer, a pessoa está aposentada ali e só não sabe, ela só está em atividade. Então, quando a gente está num cenário assim, não tem muito que a gente faça, tem que esperar que a pessoa saia e venha outro. Tá? Mas, efetivamente, não é o cenário mais comum. O cenário mais comum que a gente tem é um cenário em que as pessoas estão vendo alguma coisa, elas estão, de alguma forma, elas compartilham com a gente a ideia de que algo precisa ser feito, que algo precisa ser modificado, mas ela tem uma grande incerteza nisso tudo. A forma com que a aula expositiva é colocada não é pelos resultados que oferece, mas é pelo equacionamento da logística. Eu tenho um horário, eu chego lá com meus alunos, já há uma expectativa do que fazer. Agora, quando eu quero fazer peer instruction, que material prévio é esse que eu passo para os alunos? Aonde que eu vou passar? Será que vão responder? As questões que eu vou trazer em aula, da onde que eu tiro? Será que é uma questão boa? Quanto tempo isso leva da minha aula? Percebe que começa a ter um monte de pergunta que não tem nenhuma se eu pegar o livro, abrir, começar a copiar no quadro e colocar? Então tem muita incerteza e, pelo menos nas primeiras vezes, um trabalho bem maior do que simplesmente continuar dando aquela aula que tu sempre deu. Então, o que pode ser feito, né, respondendo a pergunta aí? Uma das coisas a ser feito é começar a própria pessoa a tentar fazer na turma dela e testar, e ver o que funciona e o que não funciona. E a partir daí começar a... Olha, eu estou fazendo aqui esse material, dá uma olhadinha. Às vezes os próprios alunos, lá no Instituto de Física funcionou assim. Muitos professores passaram a usar o Peer Instruction, não por minha causa, mas porque os alunos começaram a dizer, escuta, a gente está usando na disciplina tal, por que a gente não usa também? E aí a pessoa disse, eu nem conheço, etc. E tal, e as pessoas começaram a ir atrás porque viram os alunos mobilizados e dando algum resultado. Então, o que eu estou dizendo? Numa primeira parte, é tu modificar a tua aula, independente, para começar, pelo menos, ter uma noção melhor, a ter resposta quando te perguntarem alguma coisa. A segunda é que quando começar a ficar visível que os alunos ali estão gostando da aula, que a coisa está um pouco diferente, quando começa a ter algum resultado, isso já começa a despertar alguma atenção. Além de poder conversar informalmente com teus colegas, né? Mas nesse momento que tu conversa com eles, começar a pensar assim, olha, quem sabe tu não aplica. Ah, mas como que eu vou aplicar? Eu estou com dúvida. Mas qual é o teu conteúdo aqui? Vamos dividir. Vamos supor que trabalhe no mesmo conteúdo que eu. Eu faço as questões da primeira parte, tu faz a segunda e a gente troca entre a gente. Ou eu estou colocando aqui um arquivão que eu fiz no Google Docs com todas as questões que eu estou colocando, que eu estou usando. Compartilho contigo. Olha, eu peguei aqui de um vestibular, desse de cursinho, que tem, não sei, um banco de questões, não sei quantas questões tem lá. Eu já triei, já fiz uma curadoria de questões aqui e já adaptei algumas que eu tenho. Compartilho contigo. Aí isso já diminui. Então, se tu começa a ver alguém que está fazendo na escola, que é, no caso, o João Vitor está fazendo na escola dele, tá trabalhando ali. Já começa a ter um resultado diferente. Na tua conversa com os colegas, tu já começa a te dispor, não, eu troco o material, a gente conversa aqui, fizemos junto, faz uma vez lá e testa. Ah, mas eu não sei como eu uso os plickers. Deixa eu que eu te ajude a instalar aqui o aplicativo, a gente faz junto aqui para testar, porque eu não quero passar vergonha na frente dos alunos. A gente faz aqui um pouquinho antes. Então, tu precisa ter alguém que vai ter uma maior familiaridade, que vai comprar essa ideia e fazer. A propósito, nos mestrados profissionais, sempre foi que viriam para cá, a pessoa aprende, ela entende um pouco mais, e quando volta na escola, ela volta ali também como alguém que vai conseguir disseminar para os colegas. Mas o que eu estou querendo te dizer? Parte da pessoa ver que na própria prática, a pessoa adotar, porque não basta tu dizer para os outros que vai fazer se tu não está adotando, então tu adotar nas tuas coisas, e nessa adoção, tu começar a dar respostas que as pessoas naturalmente vão ter para as inseguranças que elas vão ter, né, para colocar. Então, isso já facilita. Em relação a onde conseguir materiais, onde conseguir coisas, uma fonte básica, assim, de sempre olhar, é procurar um caderno brasileiro de ensino de física, na Física na Escola, que é editado pela SBF, na Revista Brasileira de Ensino de Física. Usualmente saem, né, nesses periódicos, trabalhos interessantes, assim, que costumam já ampliar um pouco. Essa seria a minha primeira fonte. A segunda, não menos importante, são os repositórios com as dissertações e produtos educacionais dos mestrados profissionais. Então, para pensar, só aqui na história nós temos 50 dissertações de mestrado profissional. Isso significa que nós temos 50
produções, que a ideia é que seja um produto disseminável para que as pessoas usem. E muitas vezes a gente está ali com aquele problema em sala de aula e não se dá conta que tem no Brasil inteiro, sei lá eu, na casa dos milhares, hoje, de produtos que estão, se a gente conhecer ali, se a gente souber o que é, pode dar uma olhada. E tem no banco de teses e dissertações da CAPES, elas estão lá. Ou se tu entrar na página do mestrado nacional profissional, tu tem uma lista ali. Então, se tu entrar na página do programa lá da URGS, que a gente não tem um programa desde 2016, talvez, ainda temos lá, acho que uma centena de produtos que estão lá, que tu pode olhar, dos mais diversos materiais. Então, revistas, dissertações, em particular do mestrado profissional, porque esse é o grande... Eu sou um grande entusiasta do mestrado profissional, porque eu efetivamente acho que ele se preocupa com questões de sala de aula e o que a gente pode endereçar e pode resolver. Então, surge muita coisa boa, muita coisa legal ali. Eu vou te dar um exemplo concreto. Eu tenho, lembrando aqui, eu tenho pelo menos 2 alunos que um fez, o produto do mestrado educacional foi um conjunto de questões, de questões conceituais para ser usado com peer instruction para a lei de Newton. Um outro foi um material de ótica, que tinha toda uma... era com a temática de análise de tsunami, etc., acompanhado com questões. Então, tinha um material para preparação prévia, mais as questões, dentro do mestrado profissional. Então, eu julgo que essas são fontes assim, interessantes de tu procurar. Bom dia, professor. Bom dia. Meu nome é Júlio Gabriel. E eu queria saber sobre a difusão de inovações, que eu tenho uma dúvida. Quais são os fatores que influenciam no tempo de difusão das inovações? Por exemplo, você falou sobre o carro e os cavalos. Tipo, foi uns 10 anos que o carro entrou em circulação e, tipo, o problema dos cavalos desapareceu. Já o problema do escorbuto demorou cento e poucos anos. 260 aí. Eu queria saber quais são os fatores que influenciam nesse tempo tão diferente entre os dois. Clica aí, por favor. Essas características aqui, então, o quanto que as pessoas percebem que há uma vantagem relativa para lá, a questão da complexibilidade, testabilidade, observabilidade e compatibilidade. Vamos pegar um caso que é o do escorbuto. No escorbuto, vantagem relativa. A pessoa morrer ou não morrer, a vantagem é bem óbvia. A gente deveria pensar que estão usando. A complexidade é uma fruta, é 3 colheres de limão. Não é uma coisa que seja complexa de colocar. Testabilidade. Tu pode ir lá testar, viveu, não viveu, né? Leva um barril de frutas para lá. Observabilidade, em que os resultados são visíveis para outras pessoas. Olha, quem está usando chega vivo, é um resultado visível. Aonde que está pegando aqui? Compatibilidade. Define o grau que uma inovação é percebida como consistente com valores existentes. As pessoas não acreditavam que uma coisa tão simples pudesse ser, que isso era uma outra coisa, que não podia ser bem assim, que isso era Então, basicamente, não era compatível com a ideia. Tu não espera que uma coisa assim fosse ter tal coisa. Então, é um descrédito. É incompatível com o que as pessoas acreditam. Então, basicamente, elas desfazem das outras partes. Outras inovações, tu vai ter um alto grau de compatibilidade, mas das pessoas não veem vantagem. Então, tu vai ter combinações no espaço aqui, de possíveis valores, que vão te ajudar a explicar por que uma adoção ela demora mais do que a outra. E, além disso, pensar que é um processo. Muita gente poderia simplesmente não saber que o limão ajuda. Então, não estava sendo adotado ali porque as pessoas mais relevantes não sabiam. Então, um capitão sabia, ele usava lá, mas outros não sabiam e não tinham conhecimento, nunca visto. Tu conhecia o teclado de Dvorak? Entende o que eu estou dizendo? Então, só o não conhecer pode ser que não use porque não conhece. Mas aí tu passa por conhecer. Será que efetivamente vale a pena? Pô, eu demorei tanto tempo e agora eu consigo digitar com os 10 dedos, eu sou bem rápido.
será que efetivamente vale a pena eu gastar um tempo, eu vou passar ali meses descatando milho em cima do teclado, será que vale a pena? Aí talvez a vantagem relativa para ti não valha e tu não tem uma persuasão para essa parte. Mas aí tu decida, não, agora eu vou lá e eu vou decidir, vai se engajar com essa atividade, eu vou começar a implementar. Começo a descobrir que se eu estou em casa no teclado que eu fiz, está tudo certo. Mas basta eu chegar na universidade, não tem esse teclado, eu não tenho autorização para mudar, eu fico ali no meu celular, como é que eu consigo colocar ele também? Eu consigo digitar tão rápido assim? Então aí tu começa a enfrentar uma série de problemas. Então, se tu pensar que ele é um processo até que tu toma a decisão e que aquelas características ali elas importam, isso já te dá um modelo, né? Esse é um modelo teórico para tentar explicar a adoção de inovação. Então, se tu leva isso aqui em consideração, tu já tem hipóteses iniciais para começar a trabalhar. E sempre pensa que isso nunca acontece no vácuo. Isso sempre acontece assim, já existe uma prática existente, existe alguma coisa ali naquele local e tu está chegando com uma nova tentativa. Eu vou falar rapidamente 2 casos. Um caso que inclusive é discutido nesse livro do Rogers que eu mostrei antes, que é da adoção da água fervida numa vila de moradores na Bolívia. E dessa vila as pessoas estavam morrendo tremendamente por disenteria. Então tu tinha algum agente de saúde que vinha da cidade e tentava convencer as pessoas que deveriam filtrar água antes de beber. E as pessoas estavam morrendo, ainda mais crianças e tal, e efetivamente essa pessoa ela chegou lá e ela veio da cidade e ela começou a reunir as pessoas no salão, explicar das vantagens de ferver água. Só que na cultura local, eles entendiam assim que as coisas deviam ser quentes ou ser frias. Se era uma coisa morna, era uma coisa para a pessoa doente, dentro da cultura deles. E quando ela começou a trabalhar e explicar que era em função dos germes, micróbios que poderiam ter na água, as pessoas começaram a rir e dizer assim, são micróbios que tu não vê, daquele tamanhinho, como é que vai derrubar uma pessoa do meu tamanho? E as pessoas não tomavam água fervida. Entende qual é o ponto? Então, uma coisa simples como água fervida, que as pessoas estão morrendo por disenteria, estão tendo problema. Tu chega lá para convencer, escuta, o problema todo é filtrem a água. Aí tu tens uma pessoa que ela veio, e essa pessoa é uma da cidade, então ela já não tem uma autoridade ali no local, e essa pessoa vai falar para tomar água morna, que é culturalmente considerada como uma coisa só para doente, e te dizer que os peixinhos, parece uns peixinhos dentro da água, os vermes, os germes aí que está dizendo, ela não consegue ver e que aquilo ainda vai fazer mal para uma pessoa como ela. Isso é tipo uma humilhação. E aí a coisa não era adotada. Quando que passou a ser adotada? Quando o agente de mudança, o agente de transformação, eles convenceram alguém que era o equivalente a um ancião na aldeia, conversaram com a pessoa, explicaram e fizeram por ele com muita atenção ali. Aí essa pessoa começou a dizer, não, tá ok, eu estou tomando assim, bebam água. E as outras pessoas passaram a beber porque o ancião disse que podia beber. Percebe? Não é um argumento racional que convenceu, porque agora a teoria dos germes que veio não foi. Então a adoção de uma inovação, ela veio de um argumento de autoridade, basicamente. Então a gente tem como seres humanos, né, esse aspecto social da coisa. Então se nós começamos a encontrar pessoas que estão usando inovações que são interessantes, a gente começa a ver, vocês observem que não é à toa, não sei se... pega um fone da Apple. Tu olha de longe, tu sabe que uma pessoa está com fone e é daquele fone da Apple e tal. Ele é compridinho, ele é branco e tal. Não é à toa que eles fazem isso. Eles fazem isso para que seja visível a observabilidade ali das coisas. E as pessoas, que legal. E elas passem a identificar qual é o produto e passem a ver. Então, para te persuadir a usar, tu começa a associar, contrata algum jogador, contrata algum cantor, contrata alguma pessoa para vincular a marca, e tu começa a associar as coisas, observar aquilo ali e ansiar. Então, o marketing usa muito disso. E isso são modelos que são, essa teoria, ela é estudada para vendas, para essa disseminação. E nós, quando a gente está pensando no ensino, eu não estou pensando em nenhum ponto de vista mercadológico aqui, mas os princípios que fazem com que as pessoas adotem ou não adotem, isso importa para nós. Se a gente está pensando, a gente dá todo um trabalho, dedica anos para produzir um produto educacional, e depois ninguém usa e diz, bom, é assim mesmo, o povo não quer. Mas talvez seja uma questão nossa, de começar a olhar e pensar, mas escuta, será que
será que a complexidade não está alta? Como é que eu estou garantindo que a pessoa está vendo ali? As vantagens relativas, eu estou tornando elas óbvias? Então, se a gente se questionar sobre como a gente está dando conta dessas variáveis, a gente pode tentar, né, fazer com que a curva ali ela chegue mais cedo. Então, promover conhecimento e fazer todas essas etapas. Obrigado. Bom dia, meu nome é Bom dia. Priscila. Agora, a minha pergunta vai ser relacionada aos alunos. Quando eu, como professor, vou introduzir esse novo método, ele parte do ponto de que eu estou lançando um material que eu espero que os alunos se dediquem antes do nosso contato sobre o material. Como eu estimulo esse aluno a fazer isso? Porque na grande parte deles, a gente tem aqueles que não se dedicam, não se interessam em fazer e vão para a aula despreparados, e aqueles que, por esse método, têm talvez uma grande dificuldade e também vão estar despreparados. E como eu enfrento isso lá, durante a discussão sobre o conteúdo, como professor, e qual a sensibilidade, o feeling, como que eu tiro isso para saber como me moldar a essa situação para, de fato, fazer com que esse método seja aproveitado no seu máximo. Ótima pergunta, Priscila. Eu até esqueci de comentar, porque não era bem o foco aqui, mas em função das perguntas que vieram, eu tenho um artigo que foi publicado na Física na Escola, depois eu posso passar para o Marcelo divulga, que é justamente, ele traz questões como essa e a gente tenta endereçar pensando na sala de aula invertida, que o Peer Instruction ele vai entrar aqui. Então talvez seja interessante, até para outras questões ali também sejam interessadas. Mas o que é relevante aqui, Priscila? O que a gente precisa entender? Antes de mais nada, a gente precisa parar e olhar e dizer assim, para que é importante essa tarefa prévia? O que eu estou querendo com isso? Qual é a parte pedagógica que está por trás? O que eu estou imaginando? Dentro de uma perspectiva de sala de aula invertida, a ideia não é esperar que esse tempo que está todo mundo presente e que é 50 minutos e que ainda é interrompido por chamada, chegou gente atrasada, que eu consiga maximizar. E se as pessoas tiverem o primeiro contato com a informação, suponha que é um capítulo do Halliday, um capítulo de um livro que eu estou trabalhando aqui, aí as pessoas estão lendo aquilo ali. Se eu tiver que passar, eu tiver que dizer tudo que está para lá, eu vou estar gastando esse tempo com algo que a pessoa podia bater o olho lá e dizer, olha, entendi, isso aqui eu tenho dúvida. E quando ele vem para a aula, discutir as dúvidas. Então, a própria noção que a gente tem é de que esse é um primeiro contato e que a aula, o tempo em sala de aula, ele seja melhor aproveitado a partir das dúvidas que se tenha. Observa que, usualmente, quando a gente está no ensino tradicional, a apresentação da informação é feita aqui, então tu não sabia aquilo, passa a ter o primeiro contato com a informação, e depois é passado o exercício para tu fazer em casa sozinho e te vira para conseguir. Então, essa lógica é assim, poxa, precisa esperar vir aqui para dar esse primeiro contato, para depois, quando chegar em casa, fazer o exercício, se dar conta que não sabe, desistir, ou ter que colar, ou ter que fazer. Quem sabe a gente dá esse estudo primeiro, trabalha em cima das dúvidas e usa esse tempo aqui para melhorar. Então, essa é a principal melhoria. Por que eu estou te dizendo isso? Porque é isso que a gente está atrás. Agora vem os cenários particulares. Eu estou atrás disso, mas os meus alunos, eles não têm costume, nunca fizeram, isso vai soar completamente estranho. Tudo vai, veja, o que eu vou te dar um exemplo concreto, tá? Mas que certamente não se aplica a todos os casos, mas é porque vai variar de lugar para lugar. Na disciplina de eletromagnetismo, Física 3, isso estou falando para o ensino superior, para a licenciatura, né, e bacharelado, o que acontecia? Ninguém tinha essa preocupação, essa preparação de fazer com um método qualquer, era sempre o tradicional. A primeira coisa que a gente fez foi modificar que valia nota, fazia parte da avaliação, completar as tarefas de preparação prévia. Só que como é que valia nota? Se a gente fizer avaliando nota por acerto e erro, tu sabota o método ali. Se tu passar a tarefa de leitura
e tu coloca 3 questões para avaliar se essa pessoa... 2 questões são, de compreensão direta do conteúdo, uma terceira é assim, diga quais são as principais dificuldades e o que tu mais custou a entender, o que tu gostaria de mais explicações, como terceira questão. Se a gente apresenta essas 3 questões e a gente atribui nota por acerto, ninguém faz especificamente, coloca ali as suas dúvidas. A pessoa copia e cola. Ela vai lá e descobre, não, deixa eu falar aqui com o Buffon, porque o Buffon sabe tudo disso aqui, vou lá ver o que ele marcou e todo mundo copia e cola. Tu acaba com o método naquele instante. É melhor nem fazer. Agora, eu disse que era colocado dentro da avaliação, que era computado no conceito final. Mas ele não era computado pelo grau de correção. Ele era computado pelo raciocínio demonstrado, pelo esforço demonstrado ali. Então, assim, as questões são avaliadas em 0, 1 e 2. A pessoa foi lá e apresentou a questão e ela foi taquigráfica e a resposta tal e tal. As respostas estão certas. Quanto que ela leva? 0. Não importa se a resposta está correta ou não. Importa é o raciocínio demonstrado. A pessoa foi lá e marcou uma resposta certa ou errada e escreveu uma coisa que tu está vendo que é só para constar. É o 1. O 1 é o amarelo, é o alerta. Olha, não está bem aqui, eu estou olhando o que você está colocando, não está bem. E chega o 2, que é quando a pessoa pode ter dito um disparate, mas tu vê que a pessoa está pensando. Ela leva a nota máxima. Então, a primeira coisa é, tu entra na parte da avaliação, por quê? Porque está todo mundo acostumado, muitas vezes, no conteúdo, é só fazer quando vale nota. Então, ele vale nota, só que ele não vale do jeito só do certo e errado. Por quê? Porque tu não quer incentivar que todo mundo colhe, tu quer facilitar que a pessoa resolva aquilo com aquilo que ela está pensando mesmo. Então, esse é uma primeira estratégia. Na sequência, não adianta nada as pessoas te darem esse feedback, te disserem assim, eu estou com dificuldade aqui a colar. E quando chega na tua aula, é a tua aula de sempre. É a tua aula que tu está explicando como se ninguém tivesse falado nada. Então, o que costuma fazer diferença? A pessoa foi lá e disse, eu estou com dificuldade, eu não entendi. Eu fiz isso nas minhas aulas e eu aplicava ali, o primeiro conteúdo era carga elétrica, etc. Eu imaginava que os alunos iam perguntar mais sobre quantização de carga, o que era, essa era a minha suspeita, né? E eu estava com o meu material preparado para isso. Quando eu apliquei, as respostas que vieram assim, professor, eu quero saber o que é série triboelétrica. Não está discutido ali. Um outro aluno disse assim, professor, eu quero entender melhor o que é a força eletrofraca. Olha lá o Halliday para ver se tem força eletrofraca. Não eram as questões. Tinha uma frase, uma coisa lá que levantava isso. Mas quando chegou na minha aula, eu comecei, pessoal, das tarefas que vocês fizeram, surgiram algumas questões aqui, estou pegando algumas que apareceram mais vezes. Então, sem identificar o aluno, tu projeta, no caso, né, tu projeta ali e diz, olha, aluno X perguntou tal coisa, e com as palavras da pessoa tu projeta ali, sem identificar. Isso valoriza a participação. Tu começa a perceber que está fazendo diferença se tu estuda ou não. Como aluno, tu vê que já alguma coisa mudou. Eu respondo, e aquilo que eu estou respondendo vale nota, independente se está certo ou não, mas é o que eu estou pensando. E quando chega em sala de aula, a aula é feita sob medida, é feito a partir daquilo que está sendo trazido. Isso já costuma isso já provoca mudança. Essas 2 coisas já costumam fazer bastante efeito. E, além disso, numa conversa com os alunos, que é preciso colocar e dizer, olha, pessoal, o que vocês querem? Então, vamos supor, estou trabalhando aqui, é licenciatura. Vocês vão sair daqui, vocês vão querer se formar, vão ser físicos, vão ser professores. Então, assim, até quando a gente vai fazendo essa coisa, esse comportamento de colégio, que é para responder, para ganhar... Então, existe um tanto de maturidade, dependendo da tua turma, tu ainda pode puxar. O que eu estou tentando fazer aqui é efetivamente trabalhar, estou me esforçando para ensinar vocês. Então, é uma tentativa de acordo e de mostrar. Quando tu junta essas coisas, tu vê que tem alguém que está disposto a ouvir. Ele não está lá só para punir ou para fazer, ele está tentando, de alguma forma, promover. Faz parte da avaliação porque é o que está todo mundo acostumado ali, a esse cômputo. E também tu também tem essa questão dos alunos começarem a ver valorizada a resposta, isso já muda. Quando começa a acontecer mais sistematicamente, não é só uma vez que tu aplicou a cada não sei quanto tempo, e aí vem uma avaliação, uns retornos que eu tinha depois nas pesquisas que a gente fez era uma coisa assim, a coisa que eu mais gostei no método foi que eu estava sempre meio por dentro do conteúdo. Não era uma coisa que eu ficava só acompanhando e vendo e tendo que estudar a base do café e do ódio ali 24 horas antes da prova para conseguir responder aquilo, depois parecia que, né, se voltava no ônibus, sacudia a cabeça, sumiu.
eu notei que eu precisava estudar menos. Quando chegava na véspera da prova, eu estava por dentro das coisas que estavam acontecendo, porque tu estabeleceu uma prática de estudo. Tu chegou em casa, tu tinha um período curto, 35, 45 minutos, tu te preparava, o professor levava em consideração, chegava em aula, discutia a pessoa normalmente se identificava, professor, fui eu que perguntei isso aqui. Eu não identificava, mas a pessoa, fui eu que perguntei. E já tinha um diálogo. Então, se tu consegue essas coisas, tu já vê que ela mais ou menos vai se alimentando e funciona para lá. Mas aí vai perguntar, tá, professor, mas o meu caso é um ensino médio, EJA, noturno, em que ninguém tem tempo para nada, etc. O que eu faço? Talvez não dê para ninguém estudar em casa. Vou te dizer uma adaptação que costuma, às vezes, ser feita. É dado os primeiros 10, 15 minutos iniciais da sala de aula para dizer, olha, então, pessoal, agora aqui, para que a gente renda bem, vocês sentem aqui, eu trouxe um material, vocês leiam esses 15, 20 minutos aqui e anotem as dúvidas e perguntas de vocês e a gente segue para colocar lá. É uma estratégia. Será que funciona naquele contexto? Percebe porque que demanda? Mas não tem. No que eu estou ainda, eles são alunos da Covid, que vieram ali, né, do ensino médio, não tem maturidade, não fizer. Sempre a gente vai poder pensar num cenário que não tem como colocar. Então, o que eu estou tentando te dizer mais ou menos é assim, não estou te apresentando uma coisa que dá para aplicar em todas as situações, e inclusive não deveria ser aplicado em todas as situações. Mas muitas vezes a gente tem que entender, o que eu quero é que essa pessoa expresse as suas dúvidas e a gente possa usar o espaço da sala de aula para discutir. Se essa não é a estratégia de uma tarefa de leitura pré-vital, o que eu posso colocar em pé? Vai depender do contexto. Então, eu estou te apresentando algumas alternativas, mas depende muito do concreto. E pode sim chegar o caso de dizer, neste caso aqui não dá. Né? Agora, não consigo fazer a preparação prévia, não faço nada. Olha, mesmo tu não fazendo preparação prévia, tu poderia ainda investir nos 15 minutos e tentar fazer essa discussão com eles. É o melhor? Não é. Mas ainda assim, é alguma coisa. E essa é uma adaptação. Há um enfraquecimento na proposta, mas não há um desmembramento total. Ok? Obrigada. Não, acho que... Boa tarde, eu sou professor, eu não estava aqui, que eu estava em aula até agora. Mas eu acho que, assim, trabalhando no ensino médio, que daí experiência grande, né, nisso aqui, uma coisa que eu acho que, para a gente inserir uma nova metodologia, tá, tem que ser aos poucos. Porque já aconteceu aqui na escola de um professor tentar fazer uma aula invertida e a classe se revoltou. Por quê? Porque você não teve uma preparação. Então, eu acho que você tem que conquistar os alunos, falar, olha, vou fazer uma proposta, vamos, deu certo, não sei o quê, que depois, com o tempo, você pode implementar ela e eles falaram, pô, está dando certo. Mas se você chegar, eu acho que numa sala e querer falar, no ensino superior é mais fácil, você discutir, tem mais maturidade, mas no ensino médio você vai ter que, olha, vou fazer isso aqui, viu? O que vocês acharam? Não gostamos disso, muda, daqui a pouco você tenta de novo e uma hora você fala, pô, está conseguindo, agora eles estão compreendendo melhor, mas tem que ser um processo lento, não dá para, sabe, eu acho que a gente já tenta aqui, vira e mexe, está tentando lidar com os alunos com outras coisas e eles são acostumados com a sua aula tradicional, querendo ou não, de você passar o conteúdo, daí vou fazer exercício, você vai tirar minhas dúvidas, mas em cima do quê? Não em cima do conteúdo, eles têm as dúvidas em cima dos exercícios, como resolve, como eu tiro nota em prova. Tá? Então, a perspectiva de aluno é outra e a gente precisa compatibilizar essa questão de nota, mas com, assim, olha, vamos tentar uma nova metodologia. Se ele vê que ele está aprendendo e está conseguindo tirar nota com isso, você consegue fazer uma metodologia. Eu acho que, para ensino médio, acho que é muito importante isso, é você ir aos poucos e... Porque a maioria daqui atua em ensino médio. Daí é que mesmo no ensino superior tem a parte da resistência dos alunos. E aonde que isso usualmente entra? Vocês imaginem assim, querendo ou não, as pessoas que vão seguindo e vão continuando, elas foram, é quase seleção natural, elas foram sendo filtradas e selecionadas porque conseguem, e em particular aqueles que estão indo bem, se adaptaram ao sistema. Aí tu está propondo uma coisa que é diferente, que está fugindo ali, que a pessoa está esperando. Não, eu não tenho que ficar estudando antes ou fazendo. Eu chego ali, eu assisto o que o professor tem, me dedico àquele ponto ali e estou tirando 10.
Então, tipo assim, por que estão mexendo em time que está ganhando? Então, quando tu vem com uma nova proposta como essa, tu também tem que mostrar a vantagem relativa para os alunos e começar a ver. A própria origem disso, do método, que está na introdução do livro do professor Mazur, ele comenta o seguinte, que quando lançaram um teste, o David Hessens, ele lançou um teste que era o inventário do conceito de força, para avaliar se as pessoas efetivamente estavam entendendo leis de Newton, do que estava, o que eles chegaram à conclusão? De que as pessoas sabiam fazer as contas. Eles chegavam nas contas corretamente, mas quando tinha que interpretar e colocar, erravam. Mas aí o Mazur, quando leu aquilo, disse, não, isso aí eu entendo. É lá na escola, que pode ser um pouco mais fraco, etc., mas não meus alunos aqui de Harvard. E ele resolveu, tipo, de curiosidade, aplicar o teste para os alunos dele. E os resultados foram ruins, iguais aos que estavam sendo narrados lá na origem. E ele começou a dizer, mas não pode, o que está acontecendo? As pessoas não estão tendo a compreensão conceitual, elas sabem fazer a conta, mas não... Hoje a gente nem, né, infelizmente, nem mais a conta sabe fazer, mas sabe fazer a conta e não estão conseguindo. E por isso ele focou nessa aprendizagem conceitual. Por isso que o Peer Instruction ele é focado na aprendizagem conceitual. O Peer Instruction ele não é o ideal, ficar só com ele, e uma das razões é porque se tu quer que a pessoa seja capaz de resolver problemas depois, ele ajuda na medida que as pessoas compreendem os conceitos, mas ele não vai te dar a destreza que tu necessita para esse desenvolvimento. Então é interessante tu complementar com outras estratégias, né? Então, essa resistência dos alunos, ela é bem presente. E, claro, tudo vai depender da forma como a gente vai apresentar e vai trabalhar. Se está tudo muito bom para todo mundo e tu diz, eu vou mudar tudo que está aqui, para quem está bom, aquilo pode ser muito estranho. Eu tive experiência, por exemplo, com 2 alunos, que um aluno me disse, professor, eu lhe respeito, eu gosto, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Início do semestre ele disse, eu não gosto de ter que ficar explicando para os colegas. Se ele falou, era bem assim, se eles não estão entendendo, é problema deles. Né? E aí eu cheguei para ele e disse assim, era um bacharel, né? Eu disse, tu quer ser físico, né? Tu quer. O teu conhecimento, a tua competência técnica, ele te leva até ali. O restante é a habilidade de interagir com outras pessoas, é a habilidade de fazer parte de um programa de pesquisa, de um projeto, de colaborar. Tu não está conseguindo colaborar com teus colegas, tu está perdendo uma oportunidade de dizer, eu sei que muitas vezes a questão social ela pode ser mais complicada, né, as interações sociais, mas aqui é uma oportunidade de tu exercitar. Então, mesmo a contragosto, tu comunicar com um colega, tu falar uma coisa que tu está entendendo que o outro não está entendendo, tu ouvir perspectiva, isso vai te dar uma habilidade que tu não está querendo ter porque está te trazendo um desconforto social. Ele deu um resmungo e tal. Quando chegou no final do semestre, ele me mandou um e-mail que eu guardei, tem umas 3 páginas, só me dizendo de como aquilo tinha mudado a perspectiva dele, que efetivamente ele nunca tinha pensado assim, que era sempre aquela questão de dar a resposta certa e tal. Porque quando a gente está trabalhando com algo, com uma metodologia diferente, não é só a compreensão conceitual que está envolvida. Essa questão de chegar para alguém, chegar para um colega e conseguir convencer, ainda mais um colega, se tu chegar com uma coisa assim, isso aí é porque está assim e tal, a pessoa vai te catar, não quer saber. Então tu vai precisar convencer, tu vai precisar argumentar e a pessoa... tu está trabalhando com um igual. Então, isso demanda habilidades, demanda coisas que usualmente a gente não exercita ou não tem. Então, quando o Peer Instruction traz isso, ele traz a chance que tu desenvolva a habilidade de argumentação. E uma argumentação com teste de fogo. O teu colega não vai te poupar se ele não entendeu, colocar, vai dizer, cara, explicou aí, mas tá maluco, não entendi nada e vou lá ver se outro me explica melhor. Então, esse tipo de coisa também tem um ganho e pode ser apresentado para os alunos quando tem, né, nesse caso que o professor falou, nesse caso em que tem uma resistência. Então, o interessante é entender, a resistência vem da onde, e se a gente sabe que é uma turma que vai ter mais resistência em certos aspectos, a gente já trabalhar para não esperar acontecer, né? Se a gente já sabe que as pessoas não costumam fazer tarefas, então eu já vou fazer avaliado aqui, já vou fazer. Se as pessoas não costumam gostar de trabalhar colaborativamente, eu vou falar sobre o trabalho colaborativo em ciência, eu vou discutir, vou apresentar outras perspectivas antes de simplesmente dizer agora a tua nota é o que... percebe? Então existe essa preparação, sim. Então é um ponto relevante trazido. Ives, eu queria saber se você conhece, assim, a nível de gestores, né, algum tipo de gestor em alguma instância assim, governamental ou escolas particulares também, que estão tentando favorecer a adoção dessas inovações na escola, né, para não só depender do professor promover essas inovações assim.
Assim, ó, eu conheço algumas iniciativas, tá? Mas normalmente o que acontece é assim, é como o caso assim, o Buffon é professor, ele usa o que ele faz e aí ele caiu para cima, ele, né, passou por um novo cargo e aqui agora ele virou pró-reitor de ensino, alguma outra coisa, e a pessoa chega com vontade de fazer. E eu já vi vários casos assim, só que muitos de insucesso dessa parte depois, porque a pessoa vai lá e diz assim, compra tudo que é equipamento, compra plickers, e agora vai ser assim, vai ser adotado. E aí os próprios colegas não utilizam, os alunos têm a resistência, e isso vai, e aí chega à conclusão, não dá para fazer isso no Brasil. Normalmente, eu já vi isso em vários lugares, tá? Eu não vou citar lugares aqui, mas eu já vi isso em alguns lugares. E qual é usualmente o ponto? Tem escolas, eu já vi escolas particulares oferecendo isso como vantagem competitiva, vem aqui porque é sala de aula invertida, é metodologias assim, visto o nosso óculos 3D. Então isso é meio que uma campanha de marketing que tem. Então os professores, às vezes, eles não ficam até desconfortáveis de como usar. Eu já vi instituições particulares que se equipam, fazem toda a coisa e depois não ganha tração e termina... Há erros estratégicos. Há erros como esse, por exemplo, de... O professor não entendeu bem a proposta. Ele viu como usar tecnicamente os plickers, ele teve um curso para ver como receber um banco de questões de onde ele podia tirar, mas ele não entendeu que a transformação, antes de mais nada, é pedagógica. Então ele foi, digamos assim, treinado na parte técnica, mas a parte pedagógica, de compreender o que está fazendo e por quê, isso não ficou internalizado. Então, e isso impede o resto. Porque se tu não tem uma condição técnica de fazer alguma coisa, tu tenta contornar, correr atrás e tu dá jeito desde que tu mantenha o espírito, o princípio pedagógico por trás. Quando tu está olhando e tu está mais interessado em ver assim, que legal, agora eu tenho cartõezinhos que votam, né, que às vezes é o que chama mais atenção no primeiro momento, a coisa não entra. Então, eu não sei te dizer, não tenho cases de sucesso para te dizer assim, essa escola aqui com essa gestão está colocando. Eu vejo casos em que tem maior ou menor sucesso. Eu vou comentar um. Eu fui lá no ILUM, que eu estava comentando para o Marcelo antes, em que o professor Nelson Studer me convidou para ir lá, e uma das encomendas era, eu fiz um mini curso, foi uma participação numa mesa redonda, que tinha a ver com o que o professor colocou lá, que os alunos eles tinham uma certa resistência de entender, será que eles estavam aprendendo mesmo a partir com aqueles métodos, porque eles não sabiam se efetivamente aquilo estava sendo melhor para eles. Então, uma das minhas encomendas lá, inclusive, foi pegar trabalhos de pesquisa da literatura e mostrar performance, desempenho. Então, se pegava, por exemplo, comparações internacionais que foram feitas de alunos, turmas que tiveram aula do mesmo conteúdo, era quântica, introdução à mecânica quântica, com metodologias ativas e sem metodologias ativas, e foi comparado. Então tem um estudo do Carl Weiman, que está por trás do FET, né, ele tem um dos estudos que ele fez com um aluno de pós-doutorado, ele mostra que tem 2 desvios padrões lá na diferença da média a favor de quem fez essa parte. Então, é uma instituição em que está desenvolvendo, é uma instituição muito ímpar, muito particular, que toda a proposta dela é fazer coisas inovadoras e métodos, é tudo ali. E mesmo lá eles encontram ainda algumas diferenças, e eu não vou te dizer que são todos os professores que conseguem fazer o tempo inteiro. Porque essa é uma mudança profunda. Eu acredito que do ponto de vista da gestão, e eu vou falar agora, trocando o chapéu, assim, eu sou vice-diretor do Instituto de Física, lá da URGS. E uma das coisas que eu percebo, muitas vezes, não é assim, ó, a instituição dizendo para as pessoas o que fazer e como fazer, ou colocando, mas a instituição ela acolhendo, ela ouvindo, e tem muito boas ideias e muitas coisas que o que na verdade eles precisam é um pouco de suporte. É um pouco assim, vem algum professor e diz, eu estou querendo fazer diferente e para isso o que tu precisa? Então é muito mais tu ouvir, tu tentar dar apoio para essas iniciativas e começar a colocar do que uma coisa de cima para baixo em que todo mundo agora vai fazer assim. Todas essas coisas de cima para baixo eu não tenho visto sucesso. O que eu tenho visto sucesso é, tu espalha alguma ideia, tu percola, tu faz uma apresentação, tu faz um seminário, algumas pessoas estão interessadas em trabalhar e tu diz, estou aqui para ajudar, o que vocês tiverem para somar, para colocar, nós vamos reconhecer. Então, tu tens lá uma divulgação de uma ação que é diferente no SPIN, no jornal da instituição, do semanário lá que segue,
tu tem alguma palestra que a pessoa faz para convencer, tu tens assim uma valorização das pessoas que estão tentando fazer alguma coisa diferente. Então a instituição diz, queremos a coisa diferente, isso é bem-vindo, é reconhecido quando vem, e tu fica aberto ao que as pessoas estão tentando trazer. As coisas de cima para baixo, todo mundo agora vai fazer tal coisa, não costuma é o efeito contrário, né? Então, Pessoal, uma salva de palmas mais uma vez, professor Ives. obrigado. Obrigado. Chamar aqui o Wesley, rapidamente. Nós vamos agora... Ele vai falar aqui, né? Pode você mesmo. Fala, pessoal. Bom dia ainda. Obrigado, professor Ives. A gente só vai falar, na verdade, algumas coisas importantes aqui do evento. Falei até com o professor Buffon, a gente tem banheiros aqui, tá? Então, abre a porta, entra, sai. A gente tem a parte da mídia ali que está sendo passada, assim, a gente está com os problemas no som que a gente está acertando. E à tarde vai ter, 1h aproximadamente, vai ter a palestra do professor Elael, tá? Não vamos perder, é muito boa. Ele é um cara fenomenal do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. E está na programação e ele deve falar, 1h, né? Está ali, 1h mesmo. E vai ser online, tá? Mas a gente está colocando uma câmera ali para a gente poder fazer a interação com ele. Então, vai poder fazer pergunta. Então, o que a gente vai pedir é o pessoal sentar aqui na frente para ele poder enxergar a gente, tá bom? Então, essa é a primeira coisa. Depois vem o professor lá da UFES, o Fernando Pancini, que ele também vai falar sobre física atômica e molecular e também vai fazer um merchan do laboratório dele, tá? Que ele capta alunos de pesquisa e tal, é uma área muito legal. Então, assim, vamos aproveitar também a parte da tarde, né? E coffee break, e tem também quem trouxe, eu acho que o Igor, não sei se ele já foi buscar os banners, mas quem tem banner já pode colocar lá atrás, tá? Coffee break, que horas mesmo? Tá ali? Já estou com fome. Que horas? Depois o quê? Sim, mas o coffee break Tá. E depois tem o show da física, que vai ser lá no Mini, né? Porque aqui vai ter uma apresentação da banda, se eu não me engano. Então, acabando lá, pode vir para cá. Mas vamos para lá, tá? Então é isso. Gente, obrigado aí pela parte da manhã. E vamos almoçar aí. Depois voltem. Voltem. Falou, gente. Até mais. Obrigado.